Meus irmãos, a paz de Jesus Cristo, vos fala apóstolo Josadac. É com muito prazer que nós estamos juntos na série Salvação, e a nossa aula do dia de hoje é sobre arrependimento e arrependimento genuíno. Particularmente, gostaria que você ficasse do outro lado, porque acreditamos que podemos agregar na sua vida. Hoje você vai saber qual a diferença entre arrependimento e arrependimento genuíno, ou até mesmo chamado de remorso. O quanto você já ouviu, ou de quantas pessoas você já ouviu, me arrependo, me arrependo, me arrependo, e as pessoas continuam caindo nos mesmos buracos em que eles disseram outra hora que estavam arrependidos. Porém, a nossa meditação no dia de hoje vai se basear no Evangelho de Mateus, capítulo número 27, versículo número 3, 4, e particularmente o versículo de número 5. Vou te mostrar algum caminho lógico, sábio, por meio da palavra, em que vai levar você a fazer a diferença entre arrependimento, que naturalmente é chamado de remorso, ou um arrependimento genuíno, que é chamado de metanoia, que na verdade é uma transformação, uma mudança de direção, ok? Fica comigo. O versículo que eu vou fazer uso, que eu já disse, que é o versículo número 3, 4 e 5. O versículo número 3 de Mateus 27 diz assim: E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata e declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Você percebe que só no versículo 3 ao versículo número 4, o episódio é sobre o comportamento de Judas. E que se de fato Judas gerou um arrependimento genuíno ou apenas um mero remorso porque ele sentiu de que tinha vacilado com o seu mestre. Particularmente para você entender o que de fato é arrependimento à luz da palavra de Deus. Arrependimento superficial é chamado de arrependimento falso, que naturalmente, segundo o contexto, é chamado de remorso. As pessoas estão condicionadas ao remorso quando eles não permitem que de fato seja Deus a produzir de fato uma transformação genuína por meio de uma aceitação no seu coração. Isso é, muitas vezes a Bíblia, a Bíblia, as pessoas sentem tristeza ou culpa após pecarem, mas não mudam suas atitudes, ou os fatos, ou as realidades. É um arrependimento emocional momentâneo, fruto do medo das consequências da vergonha ou da dor. Não gera a transformação de vida e não gera, de fato, um testemunho aceitável. Esse é chamado de o arrependimento falso ou até mesmo condicionado, segundo o texto, de remorso. Judas sabia que tinha traído alguém de muita relevância que, de fato, custaria muito caro para a alma dele. Ele sabia que o que ele estava fazendo era muito perigoso, mas ele se permitiu viver a realidade a ponto de que o próprio Senhor Jesus o chamou de amigo nos últimos momentos que teve a oportunidade de estar com ele. Jesus nunca teve problema com Judas. É claro que a palavra, obviamente, tinha que se cumprir, mas Judas não permitiu que o perdão de Deus o transformasse. O remorso, na verdade, é uma atitude fingida de um arrependimento que não é um arrependimento. É apenas uma mera emoção momentânea que a pessoa muitas das vezes acaba usando só para tentar convencer a mente de que ele está arrependido. Só que, de acordo com a Bíblia, arrependimento, na verdade, é uma transformação interior, que você permite que o Espírito Santo entre em você e permita que ele ilumine os lugares baldios da sua alma e te leve à percepção de que você precisa, tanto quanto eu, de ser transformado por ele. O Espírito Santo, quando entra em nós para convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça,
ele entra em nós com o propósito de transferir o caráter de Deus em nós. Razão pelo qual nós somos condicionados não a pedir desculpas, mas a pedir perdão, porque o perdão cancela a ação do pecado cometido. Você sabe que, uma vez que Jesus morreu no Calvário por meio dos nossos pecados, o nosso passado foi pago e apagado. E aí surge a necessidade de eu e você termos um comportamento coerente perante a Deus para permitir que de fato Ele nos transforme por dentro. E aí você percebe que nesse texto de Mateus, Judas comete um erro fundamental e desastroso para a vida dele, mas ele não estava arrependido. Assim, são muitas pessoas na sociedade que nós conhecemos, quer nas nossas famílias e quer também no convívio familiar ou social, nós percebemos que há uma grande maioria que não se arrependeu de verdade, porque para ele, o que ele acabou cometendo contra uma outra pessoa ou com seu semelhante foi apenas naquele exato momento em que a pessoa entrou num ambiente de neura e acabou condicionando apenas palavras emocionantes naquele exato momento, de modo que a pessoa falou, fulano me pediu perdão, me pediu desculpa, que na verdade fulano só está te pedindo perdão ou desculpa em função do que ele não queria viver naquele exato momento, ou como uma experiência ruim. Como eu te disse aqui, que muitas vezes a Bíblia, as pessoas sentiram tristeza ou culpa após cometerem pecado. A pessoa se prostitui, a pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa faz algo que desagrada a Deus e condiciona-se. Poxa, eu vacilei, eu errei, vou pedir perdão. Mas ele não está pedindo perdão porque ele quer mudar. Ele não está pedindo perdão porque ele quer uma transformação na vida dele. Ele está pedindo perdão porque ele está sentindo peso de consciência, que naturalmente não é a porta da transformação. É um remorso, uma emoção, uma atitude disfarçada de arrependimento que não vai gerar uma transformação nenhuma. Daqui a pouco a pessoa volta pelo mesmo caminho, faz as mesmas práticas e daqui a pouco vai dizer, me perdoa de novo. Então, isso não é arrependimento. Mas, se nós desejamos de fato nos arrepender de verdade e fluirmos no perdão de Deus a ponto de sermos transformados, você precisa entender a seguinte verdade. O termo grego aqui é metamorfose. Significa, quando você de fato se arrepende, você entra num processo de metamorfose, que é uma transformação que acontece, entende? Que é uma transformação que acontece entre a semente e o produto da semente. Não sei se você consegue perceber. E é ali que acontece toda a transmutação da imagem daquela semente. Ela caiu numa terra como semente, mas foi transformada em uma árvore. E o perdão é exatamente isso. É quando nós somos plantados em um território e o território tem o poder de nos transformar a ponto de nos tornarmos uma árvore frutífera para a glória do nome do Senhor Jesus. Arrependimento genuíno, gostaria que você entendesse isso. No grego, no Novo Testamento, o verdadeiro arrependimento é chamado de metanoia. Quando alguém se arrepende de verdade, ele sofre ou passa pelo processo de metanoia, que é uma mudança de direção, é uma mudança de caminho, é um ambiente em que ele troca totalmente o lugar que ele estava aí errado pelo lugar certo que ele precisa ir. E é por isso que é chamado de metanoia. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de direção e mudança de vida. Não é apenas tristeza, é uma decisão interior radical de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Isso é arrependimento. Reconhecimento sincero do pecado, dor por ter ofendido a santidade de Deus, decisão de abandonar o pecado, frutos visíveis de transformação. Isso é arrependimento.
E vou lhe dar aqui algumas bases com relação à vida de alguns homens da Bíblia Sagrada. A diferença entre Davi e Saul é porque Saul ele não estava arrependido por ter pecado. Saul apenas ele tinha um remorso, ele sentiu apenas um problema de consciência. Porém, o próprio Deus viu entre Saul e Davi, ele tinha que atender Davi, porque Davi, quando peca, ele se arrepende de verdade. Ele se permite ser tocado por um ato de transformação. Isso levou a vida dele a um crescimento e a uma autoevolução. E aí você percebe por que é importante cada um de nós entender a diferença entre remorso e, de fato, metanoia. Entre você se arrepender pelo processo de aceitar uma metanoia ou apenas você se arrepender pelo sentimento de remorso, do peso de consciência pelo fato de você ter pecado, falhado contra Deus ou até mesmo ofendido a santidade de Deus. Então, espero que essa aula possa agregar alguma coisa na sua vida e ainda nós teremos a segunda aula falando sobre arrependimento e arrependimento verdadeiro ou genuínos. Então, que essa aula te abençoe demais, que o Deus Todo-Poderoso possa fazer frutificar a santidade dele dentro de você, que você viva coerente, certo de que você é salvo em Cristo Jesus e que em seu coração permanece o arrependimento genuíno. Deus te abençoe e fique na paz.